O Homem de Ferro é um dos personagens mais queridos pelos fãs do gênero de super-heróis. Com seu filme de 2008 que o alçou ao estrelato, ele deu início ao UCM, o universo cinematográfico da Marvel. Fala pessoal, Demetrius aqui, bem-vindos ao Fiction Screen Brasil. E nesse vídeo veremos 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro, também conhecido como gênio bilionário, playboy, filantropo. Nos anos 90, a Marvel estava enfrentando uma grave crise financeira. A indústria de quadrinhos passou por mudanças significativas e as vendas começaram a cair. Para se recuperar e financiar suas operações, a empresa tomou a decisão drástica de vender os direitos cinematográficos de algumas de suas propriedades mais valiosas. Esses contratos estabeleciam que os estúdios deviam fazer filmes dos heróis de tempos em tempos. Do contrário, os direitos sempre retornariam para a Marvel. Naquela época, os Vingadores não eram nem de longe o sucesso que são hoje. Então, os estúdios deram prioridade aos personagens mais populares. Assim, a Sony Pictures adquiriu os direitos sobre o Homem-Aranha, enquanto a Fox comprou os direitos dos X-Men, franquias que eram o carro-chefe da Marvel. Outros estúdios também quiseram sua fatia de personagens, e foi a New Line Cinema em 1998 que começou a onda de filmes de heróis de sucesso da Marvel, lançando Blade, o caçador de vampiros. Os filmes dos X-Men que consagraram Hugh Jackman como Wolverine e os do Homem-Aranha, estrelados por Tobey Maguire, lucraram centenas de milhões de dólares e encantaram o público, levando a Marvel a perceber que poderia criar seu próprio estúdio e investir nos personagens que ainda possuía. Então, a recém-criada empresa denominada Marvel Studios decidiu apostar suas fichas no Homem de Ferro, personagem até então desconhecido de boa parte do grande público, cujos direitos ela havia acabado de readquirir após a New Line Cinema não fazer um filme sobre ele. Lançado em 2008, o filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 585,8 milhões de dólares, que ajustando para a inflação atual, equivaleria a 858,4 milhões de dólares. Criado por Stan Lee, Larry Lieber, Jack Kirby e Don Heck, o Homem de Ferro apareceu pela primeira vez em Tales of Suspense número 39 de 1962 e recebeu seu próprio título em 1968. Stan Lee aceitou o desafio de fazer um personagem ser odiado e depois amado pelo público, criando um dos super-heróis mais marcantes de todos os tempos. Tony foi projetado para ser o oposto dos heróis tradicionais. Diferente de figuras como Capitão América, que eram símbolos de altruísmo e patriotismo, Stark era um homem de negócios, egoísta, arrogante, playboy e um fabricante de armas. No entanto, ele passa por um arco de redenção, mostrando suas falhas e aprendizado, o que o aproxima dos leitores. Na sua primeira história, Tony é um homem que cria armas para os militares dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Vietnã, ele vai fazer uma demonstração para os soldados americanos, e sua vida muda ao ser ferido por um explosivo e capturado pelo exército inimigo. Seus captores exigem que ele construa uma arma poderosa, porém, com a ajuda de outro prisioneiro, o professor Insem, ele decide criar uma armadura tecnológica para lutar contra eles. Assim como no filme, o professor Insem se sacrifica para lhe dar tempo para escapar. Movido pelo sacrifício do cientista, Tony repensa sua vida e decide usar sua armadura para se tornar um super-herói. Pouco tempo depois de sua criação, o Homem de Ferro se tornou um membro fundador dos Vingadores. Enquanto nos cinemas, os membros da formação original são Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra, nos quadrinhos, Tony formou a equipe junto de Hulk, Thor, Vespa e Homem-Formiga. Nas telonas, a primeira base de operações da equipe é a Torre dos Vingadores, que é cuidada pela inteligência artificial Jarvis, enquanto nos quadrinhos, a primeira base é a Mansão dos Vingadores, e Jarvis não é uma inteligência artificial, mas sim o mordomo de Tony Stark. A primeira armadura de Tony era uma versão simples e cinzenta, feita de sucata, e seu design inicial é muito diferente das versões mais avançadas que viriam depois. As capacidades desse modelo são força sobre-humana, resistência contra projéteis e explosões, lança-chamas e autossustentabilidade limitada. Na segunda aparição do herói, ele já trajava uma armadura dourada, e em Tales of Suspense número 48, ele finalmente aparece com sua icônica armadura vermelha e dourada. O reator Arc é praticamente um símbolo do personagem nos filmes, sendo tanto responsável por mantê-lo vivo, quanto servindo de fonte de energia para sua armadura. Entretanto, nos quadrinhos originais ele não existe. No lugar dele, Tony desenvolve uma espécie de marca-passo eletromagnético que o mantém vivo. Esse dispositivo está integrado à sua armadura, mas não é a fonte que a mantém. Na verdade, a energia para o seu traje vem de vários aparelhos, como baterias e sistemas de energia renovável.
Pessoal, se estiverem curtindo o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Nos quadrinhos, o Homem de Ferro já demonstrou força sobre-humana graças às suas armaduras, sendo capaz de carregar várias toneladas. Em algumas versões, como a Mark III, ele é capaz de levantar aproximadamente 100 toneladas. O único personagem do UCM capaz de levantar essa quantidade é o Hulk. Porém, é importante lembrar que o nível de força do Gigante Esmeralda está em outro patamar, já que ele sozinho dá conta facilmente de centenas de inimigos. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Na produção do primeiro filme, o ator Robert Downey Jr. e os dublês enfrentaram alguns desafios físicos notáveis ao usar uma armadura pesada para as filmagens. Com cerca de 40 quilos, ela tornava as filmagens especialmente desafiantes, pois eles precisavam vesti-la enquanto realizavam cenas de ação e movimentos complexos. Nas versões posteriores do traje, como a Mark II e a Mark III, a produção passou a usar cada vez mais CGI. Com o uso de capturas de movimento e efeitos visuais, o ator não precisava mais usar uma armadura física. Em vez disso, ele vestia uma roupa de captura de movimento que permitia muito mais liberdade em cena. Tony Stark é um dos homens mais inteligentes da Terra no universo Marvel, sendo frequentemente comparado a outros gênios como Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Bruce Banner, o Hulk. Sua mente brilhante é uma das maiores armas que ele tem. Sua inteligência abrange uma vasta gama de campos, incluindo engenharia mecânica, inteligência artificial, biotecnologia e liderança de grupo. Sem sombra de dúvidas, os personagens que sempre estiveram ao lado de Tony nos bons e maus momentos são Pepper Potts, Happy Hogan e James Rhodes. Interpretada no CM por Gwyneth Paltrow, Pepper inicia a história como assistente pessoal de Tony. Olhinho vermelho. Andou chorando pelo chefe? Lágrimas de alegria. Odeio procurar emprego. Mas à medida que a franquia se desenvolve, eles se apaixonam e ela se torna uma das pessoas mais importantes de sua vida. Já Happy Hogan é o leal guarda-costas e motorista de Tony, sendo interpretado nos cinemas por Jon Favreau, que também dirigiu os 2 primeiros filmes do herói. Happy ainda tem aquele anel. O anel de noivado. Tá brincando? Eu carrego comigo desde 2008. James Rhodes é o melhor amigo de Tony, e a amizade entre eles é uma das mais fortes e duradouras do universo Marvel. Na próxima vez você vai andar comigo. Enquanto nos cinemas ele é um coronel da Força Aérea Americana, nos quadrinhos ele entrou para os fuzileiros navais e se tornou um piloto. Ele estava em missão quando seu helicóptero foi atingido pelas forças inimigas, o que o fez ter que parar para fazer reparos. É nesse momento que ele conhece Tony, que havia acabado de escapar da caverna onde havia construído sua primeira armadura. Os dois trabalham juntos para fugir da zona de guerra, e Tony o convida para ser seu piloto e chefe de engenharia aérea. Os dois logo se tornam melhores amigos, e Rhodes apoia Tony em várias ocasiões. Em um de seus momentos mais difíceis, Tony foi atacado pelo vilão Magma, e para salvá-lo, Rhodes assumiu o traje de Homem de Ferro. Mais tarde, recebendo seu próprio traje, que o consagrou como herói máquina de combate. Rhodes é interpretado por 2 atores no CM, Terrence Howard em Homem de Ferro 1 e Don Cheadle nos demais filmes. Em 1966 foi ao ar o desenho Os Super-Heróis Marvel, com 5 segmentos com cerca de 7 minutos cada. Eles mostravam as histórias de 5 heróis da empresa: Homem de Ferro, Capitão América, o Incrível Hulk, o Poderoso Thor e Namor. Essa foi uma iniciativa para apresentá-los ao grande público e aumentar sua popularidade. Então é isso, pessoal. Essas foram 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro. Muito obrigado por assistirem ao vídeo, um abraço e até mais!